mais um ano juntos nesse evento maravilhoso que é Pensar Contabilidade. Eu, Manuela Rodrigues, queria agradecer pelo convite para participar deste evento e fazer parte desse hall de palestrantes excepcionais. E eu queria contar um pouco da história desse tema aí, ó. Esse tema foi bem legal porque quando eu recebi o convite do evento, eu estava numa sexta-feira em casa e claro que eu disse sim, né? Mas me perguntaram qual tema que você tem em mente. E eu simplesmente parei e caramba, sinceramente eu não sei. E eu fiquei uma semana pensando no tema. Até que um dia eu cheguei na minha empresa, sentei na cadeira, eu falei, cara, não é possível. Eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de passar meu conhecimento, toda a parte básica, estrutural que eu uso na minha empresa. Então, o que eu estou fazendo hoje aqui dentro de importante? E aí eu lembrei das estratégias que estamos utilizando hoje para pivotar nosso plano de negócio. E esse tema foi muito interessante porque um belo dia a gente estava sentado, né, numa sala de reunião lá dentro da empresa e o nosso diretor chegou e falou assim, olha, a gente precisa pivotar isso aqui. E todo mundo olhou para a cara dele, tipo assim, tá louco. E o que eu achei mais engraçado é que a nossa equipe, ela é muito jovem, né? É uma equipe com uma média de no máximo 30 anos. E o nosso diretor, ele tem 56. Então, ele chegou falando isso e a gente, o que é pivotar? Ele tá ficando louco. E aí, a gente começou a procurar no celular o que era pivotar, né? E aí, a gente chegou nessa terminologia aí. Fazer com que algo gire ao redor de um pivô. Administração. Fazer alterações no modelo de negócio original. E aí eu parei, eu falei assim, nossa, faz total sentido o que ele está falando. A gente está vivendo um momento, né, complicado, um momento de mudanças. Então a gente realmente precisa dar uma pivotada nesse plano de negócios. Só que a gente não pode parar uma empresa para mudar um plano de negócios. Normalmente, né, a gente cria um plano de negócio quando a gente está abrindo uma empresa nova. E aí eu falei assim, caramba, como que a gente vai pivotar? E esse termo pivotar, ele vem muito de startup. E eu falei assim, nossa, uma startup ela não para tudo que está fazendo para simplesmente você mudar o plano de negócio. Então a gente vai ter que fazer isso voando, porque o negócio, ele é um avião, né? Ele é um avião que ele pode em alguns momentos estar em pouso, outros momentos preparando para alçar voo e outros momentos ele já está entre as nuvens. E eu falei, então a gente vai ter que fazer esse plano de negócio com a empresa funcionando do jeito que está e fazer essa manutenção. E aí, a partir desse momento, a equipe começou a criar, né? Criar metodologias para isso. Então, a gente começou a mudar os nossos OKRs, né? Que são o nosso planejamento estratégico, as nossas chaves de sucesso e de resultado. E começamos a olhar justamente para essa metodologia de mudanças. Fazer cursos voltado para a área, começamos a estudar, nos aprofundar e virar essa chave, pivotar literalmente o negócio original da empresa. Assim, o maior desafio que a gente teve, assim, que tem dentro do negócio, a cada dia que a gente despertava, a gente sempre tinha que ser melhor do que antes. Então, a gente botou isso como um grande desafio. Ou seja, buscar a superação e sempre ser pelo menos 1% melhor do que no dia anterior. Ou seja, se a ideia não saísse ali, naquele momento que a gente estava conversando, trocando ideia, em algum momento essa ideia tinha que sair. E tinha que ser melhor do que no dia anterior. E aí esse grande desafio é bem superior, porque você não pode parar o tempo. As atividades, elas vão continuar. Então, a gente precisava enxergar as necessidades da empresa sem parar a empresa. Justamente fazendo a manutenção do avião
com ele voando. Eu não tinha como descer, não tinha que falar, preparar para pouso, gente, que a gente vai parar nesse momento. Então, o tempo ele é um investimento mais valioso para o negócio. E nem sempre, né, pousar o avião para fazer a manutenção é a melhor opção. Não dá, às vezes, para a gente parar todo o negócio e fazer a manutenção no avião. Não tem como. Então, nós tínhamos que ser assertivos. Porque, afinal, né, uma empresa ela não pode parar de produzir só para ver o que precisa fazer de melhor. Não é mesmo? Vocês parariam o faturamento de vocês só para melhorar algum processo dentro da empresa, algum projeto dentro da empresa, ou para fazer um curso, de repente, vou tirar umas férias, a empresa vai parar de funcionar. Felizmente, não dá para fazer isso, principalmente quando a gente trabalha, né, com contabilidade, com consultoria. A máquina ela gira o tempo inteiro. Alterações tributárias não param de sair. Não falam assim, vou te dar um tempinho aí só para você pousar o seu avião para você fazer uma manutenção nele. Então, a gente teve que mudar esse plano de negócio. E aí, a partir disso, né, da gente combinar, olha só, gente, a gente vai sempre buscar o melhor que o dia anterior. Todos os gestores sentaram e a gente, olha, temos que nos superar. E aí, depois desse combinado que a gente fez, né, dessa estratégia, a gente começou a ver os 3 principais fatores para empreender. E claro, sempre são pessoas, processos e produtos. Só que a união deles formava a cultura organizacional da empresa. Então, a gente teve uma estratégia. A gente falou assim, olha, a gente tem que ver como é que está a estrutura organizacional da empresa, como é que está essa cultura da empresa, como é que a equipe está enxergando isso. E vamos fazer uma pesquisa, fora de época, uma pesquisa de satisfação interna. Só seria daqui a 3 meses, mas a gente precisava naquele momento, né? A gente não dava para pousar o avião novamente para fazer estratégia e pivotar o plano de negócio. Então, nós fizemos uma pesquisa. E a partir dessa pesquisa, a gente conseguiu identificar os pontos frágeis internos com as pessoas, né? E a partir disso, a gente começou a identificar o que faltava para gerar um equilíbrio dos 3 fatores, para gerar a essencialidade do empreendedorismo, né? Eu preciso ter um equilíbrio entre pessoas, processos e produtos, ou até mesmo serviço. Então, você não pode dar mais valor a um fator somente. A engrenagem ela funciona através de um conjunto de peças. Quando você esquece de lubrificar uma, a performance sofre uma queda e impacta em todas. Vamos supor um exemplo. Se pessoas não estão satisfeitas, processos serão executados com ineficiência e o produto ou serviço será entregue com baixa qualidade. Então, a gente começou a buscar justamente o equilíbrio entre essas 3 estruturas. Mas isso quer dizer que eu preciso agradar as pessoas sempre? Claro que não, né? A gente precisa formar uma cultura organizacional em que as pessoas se enxerguem dentro do negócio, que elas se motivem através da missão, visão e valores da sua empresa. E não que você tenha sempre que agradar as pessoas, mas se elas estão engajadas com o seu negócio, elas com certeza estão engajadas na missão, visão e valores da empresa. E a partir disso, nós cobramos resultado. Então, não quer dizer que você precisa agradar as pessoas, é que as pessoas elas precisam se encaixar, elas precisam se reconhecer dentro da cultura da empresa. E isso é um ponto tão legal, porque a gente mudou a missão, visão e valores da empresa nesse período, né? Quando o nosso diretor falou, vamos pivotar. A gente pivotou tanto que a gente mudou a missão, visão e valores da empresa. Então, nem sempre agradar as pessoas é a melhor opção. Contudo, a sua equipe ela deve amar a sua empresa antes dos seus clientes. A equipe ela tem que conhecer de cor e salteado a missão, visão e valores. A equipe tem que estar dentro, ela tem que se inteirar dentro dos valores.
uma das coisas, um dos valores que a gente alterou, a gente ingressou com senso de justiça. E esse senso de justiça, ele foi integrado aos nossos valores a partir da cultura organizacional da empresa. A partir do que a pesquisa falou da cultura organizacional da empresa. E aí a gente viu que a gente precisava fundamentar justiça dentro da empresa. A gente precisava ter justiça não só com a gente que está aqui no campo tático, sabe? A galera do tático, gerente, supervisor, diretoria, mas para a galera do operacional também. Então, para gerar essa equalidade de justiça e que não fique pesado para ninguém, que fique justo, sabe? Então, quando a gente buscou essa teoria, a gente mudou muito a perspectiva de resultado dentro da empresa. E aí, verificamos os graus de risco de mudanças. Quando você tem processos bem casados dentro da empresa e pessoas, você precisa de um índice de monitoramento. Não só um, como vários, né? Então, com base naqueles fatores chaves de empreendedorismo, a gente determinou os índices de monitoramento relevantes para o negócio naquele momento. E que eles poderiam auferir o maior risco do negócio, ou seja, o que estava gerando risco para a gente naquele momento. Por exemplo, o índice de rescisão de clientes poderia estar alto, o índice de perda de colaboradores poderia estar alto, o índice de qualidade, né, através da pesquisa ao cliente, como que estava a evolução disso. E aí a gente começou a identificar os índices que a gente queria trabalhar naquele momento, nesse pivotar de plano de negócio. E o que era relevante, né? E aonde existia o maior risco. E a partir deles, nós criamos projetos para mudança estratégica do negócio. E a partir desse projeto, né, ele poderia trazer uma mudança em qualquer esfera, podendo ser de pesquisa, podendo ser para gerar um novo conhecimento para a empresa, ou seja, treinamentos para a equipe, ou de desenvolvimento de novos serviços, de processos, de estratégias, ou até mesmo de modelo do negócio em si, né? Então, mudar é preciso e o mundo não para. E se você pousar para manutenção, você vai estar retrocedendo em relação ao mercado. O mundo, ele não para em momento nenhum. O tempo, ele não para. Você não tem como voltar no tempo. Então, por isso que a gente tem que aproveitar cada 1% do nosso tempo buscando melhoria. Sempre. Sair de um dia e entrar em outro muito melhor do que você saiu no dia seguinte. E todo projeto de mudança, ele possui riscos. E alguns deles são os seguintes. A resistência. Nós tivemos muita resistência quando a gente mudou a missão, visão e valores, né? A equipe fala, nossa, eu já estava acostumada com aquela missão, com aquela visão, e você... Mas aquela já estava bem tardia, a gente precisa mudar esse modelo. A suspensão do projeto, né? Daquelas pessoas que, caramba, não tô aguentando mais, não tá dando, é muita coisa para fazer. E aí o projeto pode vir a ser suspenso por conta disso. A retenção de recursos, né? De você não ter recursos suficientes para cumprir com aquele projeto, para adquirir uma nova plataforma, por exemplo, e até por uma baixa de receita e acabar comprometendo o budget daquele processo. Imprevistos podem acontecer, novos clientes, novas demandas. Então, assim, tudo estava corroborando para a gente realmente não dar sequência no nosso projeto de pivotar. E, por fim, um projeto sem resultado e mal planejado. O mau planejamento é o pior de todos. Então, a gente tinha esses principais riscos na nossa mão para a gente conseguir trabalhar e mensurar. E, claro, né, um ponto importante são as pessoas, né? E aí, a partir disso,
nós fizemos um plano razoável. O que seria um plano razoável para todo mundo? Né? Até porque nós estamos lidando com pessoas. Então, ter um plano, pelo menos que não seja um planejamento mal feito, mas um plano que não seja tão perfeito, ou seja no mínimo razoável, era a melhor opção naquele momento, que a gente estava cheio de demanda para cumprir. Então, a gente colocou uma frase que nos motivava. Um plano razoável é melhor que um plano perfeito. Então, vamos tocar isso e vai ser assim. Vamos tentar, dentro do razoável, cumprir com os nossos objetivos. Então, todo projeto de mudança ou manutenção do negócio precisa de um plano. Por isso, os passos mais importantes que nós utilizamos foram os seguintes. Primeiro passo, identificar pelos índices de monitoramento as mudanças necessárias. Então, nós pegamos nossos índices e criamos um OKR, né? Que seria um OKR mais ou menos do ano, tá? Geral, né? O OKRs que todo mundo precisava seguir. E essa estratégia de plano de negócio veio através de índices de monitoramento. Então, nós identificamos o que naquele momento a gente precisava realmente mexer na estratégia do negócio. No segundo passo, nós criamos projetos de mudanças para o negócio. Esses projetos, através de OKRs táticos, nós descemos para a nossa galera de gerência, né, supervisores, e informamos, olha, a gente precisa cumprir isso aqui e vocês precisam criar, né, um projeto para que isso venha a ser conquistado. Ou seja, esse resultado seja alcançado. Então, deixamos claro para a equipe qual era o nosso objetivo, aonde nós queríamos chegar. E o terceiro passo é selecionar pessoas para participar do projeto. E esse selecionar pessoas é um tema relevantíssimo, que mais na frente eu vou falar um pouquinho mais a fundo como que selecionar pessoas é importante para a estratégia de um projeto ou de um negócio. O quarto passo é adotar um plano de ação e validar um cumprimento. Então, a gente fez toda a parte estratégica para pivotar esse plano de negócio e adotamos um plano de ação por equipes que estavam envolvidas em cada projeto. E dessas equipes existiam líderes, né, que eram responsáveis pelo cumprimento de cada objetivo. E a partir disso a gente conseguiu validar se aquilo estava sendo cumprido ou não, como é que tá, se a gente vai alcançar a meta ou não. E o grande ponto-chave para o projeto dar certo são as pessoas. E a partir das pessoas que a gente sentou e falou assim, nós precisamos usar as pessoas inteligentes. Como assim, Manuela? Não entendi o que você está falando. Como usar pessoas inteligentes? Ao contratar pessoas, você contrata somente para cumprir uma atividade do seu negócio, aquela dentro da caixinha, né? Dentro do seu processo, como, por exemplo, fechamento da contabilidade, ou você contrata ela para cumprir uma atividade e utilizar o valor agregado dela. Porque as pessoas, elas possuem muito mais a dar ao seu negócio. Então, precisam estar dentro de projetos relevantes. E ao contratar pessoas inteligentes, você deve observar o que elas têm a te oferecer, além de fazer aquela atividade corriqueira que você contratou. Elas sempre têm algo a desenvolver. Até mesmo o pessoal de chão de fábrica. Essa galera operacional, eles conseguem te dizer exatamente onde o seu negócio não está dando certo. E essas pessoas, elas mostram a melhor forma estratégica que a empresa pode utilizar elas dentro do negócio, dentro do projeto. Então, o talento, ele não pode ser desperdiçado. As pessoas são como um jogo de xadrez, eu costumo dizer.
Deve saber como mover as peças usando o poder que cada uma possui. E para facilitar esse jogo, é importante classificá-las. Então, eu vou passar um pouquinho da estratégia que eu utilizo para cada projeto do meu negócio. Ah, Manuela, como assim projeto? Tudo é um projeto. Eu vou alterar um processo de fechamento contábil, eu tenho um projeto. E eu tenho que saber com que pessoa eu posso contar dentro da equipe de contabilidade para mudança desse processo. E que vai dar certo. Então, eu preciso identificar quem são as pessoas que estão a favor da empresa e as pessoas que são contrárias à empresa. Ah, Manuela, mas se eu tenho pessoas contrárias, eu mando ela embora. Não. Contrária naquele projeto. Porque ela pode ser favorável em outro projeto. As pessoas nem sempre são favoráveis a tudo que você colocar para ela. As pessoas sempre têm o seu ponto de vista. Então, precisamos identificar com quem podemos contar em cada projeto e com quem não podemos contar em cada projeto. O que eu costumo dizer muito é que existem pessoas dentro do seu negócio que elas são relevantes para o projeto de operação. Existem pessoas no seu negócio que são relevantes tanto para a operação quanto para novas estratégias de negócio. A questão é, qual estratégia de negócio? Qual projeto você vai colocar aquela pessoa? Então, por exemplo, se eu tenho um projeto em relação a treinamento de pessoas, eu tenho que identificar quem é o contrário. E o que é ser um contrário? É o cara do contra. É aquele que tem teses contrárias que fala tudo de ruim para dar errado aquele projeto de treinamento de pessoas. Normalmente é aquele cara que não quer nem participar do treinamento, sabe? Aquele cara que não quer perder tempo com aquilo, que acha chato ouvir uma pessoa falando. Até mesmo de estar aqui nesse evento, por exemplo. Então, é a pessoa que está sempre na direção oposta, em caminho contrário ao seu. Então, você precisa identificar ela dentro da sua empresa. Já sei que você está pensando em uma agora, não é mesmo? E aí você tem aquela favorável, que está a favor e que auxilia ou providencia apoio. Sabe, aquela pessoa que tá com você, que é seu aliado. Tipo, você tá numa guerra, aquele cara que tô contigo até o final, vou te defender. Sabe aquele cara que você fala assim, olha só, me dá aí um resguardo aí atrás que eu tô indo na frente. Então é aquele aliado que você precisa. Que é um tolerante, um benévolo, que é aquele cara acolhedor, favorável aos seus projetos. Aquele cara que quando você falar assim, treinamento, eu sou o primeiro a me inscrever. Então, esse cara é um favorável. E aí, a partir do contrário, eu tenho um modelo de como é uma pessoa contrária a você. Existem N tipos, mas eu vou dar um tipo aqui para vocês hoje. Aquela pessoa que é adversária, só sabe criticar. Só te critica. Ah, tem treinamento? Eu não sei para que vai ter treinamento, porque os treinamentos eu não posso utilizar na prática. Eu não sei por que a empresa está desenvolvendo isso. Não sei por que eu vou perder meu tempo com isso. Cheio de coisa para fazer aqui. Para que eu vou lá fazer um treinamento? Então, é aquela pessoa que sempre está em combate com você. Aquela que é verdadeiramente o seu adversário numa luta. Aquela que te oferece um parabéns por sua vitória, mas que é capaz de se opor a você. Tipo assim, parabéns, legal pelo treinamento, mas se opõe, mas eu acho que é desnecessário nesse momento, porque eu tô cheio de coisa para fazer. Então, a gente sempre tem um adversário dentro da empresa. Então, esse cara que é adversário, existem projetos em que ele não vai estar ligado a esse projeto. Vamos supor, se ele é adversário ao treinamento, ele pode não ser adversário à contratação de um novo sistema dentro da sua empresa. Então, na verdade, esse cara é um aliado seu nesse projeto. Ele é um cara unido por um pacto, um tratado de aliança,
ou aquele cara que é cúmplice, é seu comparsa na situação. Então, vamos supor, eu tenho uma mesma pessoa, Manuela, que ela pode ser tanto contrária quanto favorável? Sim, só que depende do projeto. Entenderam como que é jogar xadrez? As pessoas, em alguns momentos, elas vão, dentro do jogo, estar aptas a dar o checkmate. Ou não. De te proteger como rei, ou não. Ou até mesmo de te induzir a um jogo errado. Então, é importante saber quem está favorável a cada projeto e quem está contrário ao seu projeto. Isso a gente chama muito que é mapear pessoas. Saber com quem você pode contar. Então, nós começamos a usar as pessoas de uma forma mais inteligente. Nós começamos a mapear as pessoas com quem a gente poderia contar. Aquela pessoa que te manipula sempre, né? Então, quem tá me manipulando sempre em relação a esse projeto aqui? Quem é meu apoiador? Quem é meu inimigo, assim, declarado? Detesta treinamento e não vai de jeito nenhum. Até busca um atestado aí para não ir pro treinamento. Mas aquele que é meu inimigo declarado para esse projeto, treinamento, ele é um aliado para mim, para eu conquistar, um exemplo, uma organização de arquivos digitais. Ele é um aliado para mim. Então, é preciso colocar as pessoas certas dentro das posições corretas dentro da empresa e principalmente dentro de um projeto, para reduzir aqueles riscos que a gente falou anteriormente. Então, eu tenho certeza que vocês já estão identificando e mapeando pessoas aí na mente de vocês. E aí a gente decidiu o que a gente não ia fazer em hipótese nenhuma. Gente, o que a gente não pode fazer. E o que não fazer em um plano razoável de mudança é justamente o que devemos ter certeza no início de um projeto. Ou seja, se eu peguei um índice de monitoramento, eu tenho que ter certeza do que eu tenho que fazer. O objetivo do projeto é não perder tempo. O que não precisa de atenção imediata, eu deixo para depois. Lembrem-se, o seu avião está voando e você precisa realizar uma manutenção efetiva para que ele não caia ou perca força. Um plano sem escopo, sem objetivo, sem processo, sem prazo e sem pessoas não gera resultado imediato para o negócio. Se você errou no início, eu também errei. Nós erramos sempre o plano de negócio. Nós somos seres humanos. E todos os verdadeiros empreendedores erram. O importante é aprender com os erros e não cometê-los novamente. Precisamos nos apaixonar pelo problema que temos para resolver e aprimorar para tornar esse negócio excepcional ou excelente. Empresas morrem frequentemente por se moverem devagar. Por isso, não espere o avião pousar. Não fique esperando o pouso do avião para fazer uma manutenção. O seu negócio precisa pivotar agora. Você precisa escutar as pessoas, você precisa olhar para o seu processo, você precisa ver o seu cliente. E tudo isso de uma forma equilibrada. Não inverta a pirâmide em momento nenhum. Não dê mais atenção às pessoas. Não gere mais tempo em processo. Simplesmente faça um equilíbrio dos 3 principais fatores do empreendedorismo. E por fim, até uma estratégia que nós utilizamos lá na empresa é justamente para determinar o que é verdadeiramente importante e urgente neste momento. Então a gente utiliza justamente essa matriz em que a gente vê o que é importante, mas não é urgente. Ou seja, a gente decide quando vai fazer. O que é importante e urgente, a gente faz imediatamente. O que não é importante nem urgente, que a gente deixa assim mesmo, para fazer mais tarde. E o que é urgente, mas não é importante, a gente delega para outra pessoa. Nós precisamos fazer exatamente
uma agenda com mais eficiência para a gente conseguir entregar mais eficácia. Eu tenho certeza que você que está aqui me ouvindo hoje e é um empresário, é um sócio, é um empreendedor, é um cara de frente, sabe o quanto de atividades nós colocamos pra gente porque a gente acha que as pessoas não têm capacidade de realizá-las. E voltando lá, a gente precisa jogar mais xadrez, não é verdade? Porque quando a gente tem a necessidade de passar para pessoas, o que acontece? Elas cumprem. Elas são competentes. E falando por experiência própria, né, em que nesse momento da pandemia, nós focamos muito em pessoas na empresa. Focamos tanto que chegamos em certo momento que a gente parou, caramba, a gente mimou muito a galera. E agora a gente está mudando essa chave, a gente está pivotando esse negócio e desenvolvendo a parte de resultados agora na empresa, buscando o resultado, né? E as pessoas acabam sentindo. Então, por isso que a gente está muito buscando esse equilíbrio de fatores nesse momento. Esse equilíbrio entre pessoas, o processo e a entrega para o cliente, o serviço que a gente vai prestar. E quando a gente busca esse equilíbrio, a gente tem bastante resistência, que é um dos riscos que a gente está tratando hoje dentro da empresa. Então, por isso, aqui vai o meu conselho de coração para todos vocês que estão aqui me ouvindo. Não deixe de buscar o equilíbrio sempre. Não deixe o equilíbrio sequer sair muito da rota. Não lubrifique demais as engrenagens que não precisam. Você precisa lubrificar todas. Lembre-se disso. A importância de uma empresa girando de uma forma coesa é elementar nos dias atuais. Esse é meu recado para vocês hoje. Espero que eu possa ter contribuído aí com cada um de vocês, para a empresa de cada um de vocês. Eu deixo aqui alguns dos meus contatos e eu vou falar o que eu sempre falo para os meus alunos. Eu estou à disposição para um benchmarking, à disposição para ajudá-los, à disposição para trocar ideias, que é o que eu mais gosto na minha carreira, e de ajudar pessoas. Porque uma das coisas que eu vivo cotidianamente é realizar sonhos. E realizar sonhos de pessoas. Esse é o meu objetivo de vida. Um abraço, um beijo para todos e fiquem com Deus.